Olá, olá, sou o professor Diogo Lopes, professor de Direito Constitucional e Direito Penal. Também sou advogado. Nesta semana, no programa Saber Direito Aula, nós tratamos sobre o direito individual à segurança. Nós fizemos uma digressão histórica dos direitos fundamentais para situar o direito à segurança dentre os direitos individuais e fizemos também a distinção do direito à segurança enquanto direito social. Nós também tratamos da abrangência do direito à segurança, que se desdobra, dentre outros direitos, aos direitos da privacidade. Tratamos sobre a inviolabilidade do direito à intimidade, vida privada, imagem, honra. Tratamos também sobre o sigilo dos dados sensíveis. Nós pormenorizamos a inviolabilidade do domicílio, sigilo domiciliar, e também a inviolabilidade das comunicações e a possibilidade de interceptação telefônica. No programa Saber Direito Responde, estou com os alunos, estudantes, Tamires, Matheus e Rejane, que vão trazer algumas perguntas para sanar as dúvidas dos telespectadores nesse encontro. Tamires, qual é a pergunta? Professor, como o Poder Judiciário pode harmonizar o direito à privacidade frente ao direito de liberdade de expressão? Bem, o direito à liberdade de expressão, ele é uma conotação, um viés contrário senso ao direito à intimidade e vida privada. Nós temos no direito civil, dentro do Código Civil, artigo 20 e 21, a possibilidade de proibição da publicação de biografias alheias sem autorização do biografado. O STF enfrentou essa questão, inclusive já consta informativo, que as biografias não autorizadas, elas são permitidas. Por quê? Porque a liberdade de expressão, ela prevalece sobre o direito à intimidade. Então, o direito à intimidade, vida privada, eles podem ser solucionados, a questão de conflito, na seara dos princípios, na dimensão dos princípios. E a solução dos princípios se dá por meio da ponderação. Princípios se diferenciam das regras, pois os princípios eles têm aquele viés mais abstrato, eles são mais abstratos do que as regras. As regras são um desdobramento dos princípios. Um princípio, ele não suplanta o outro. Uma regra, é possível que ela revogue outra regra. No conflito, a gente soluciona no plano da revogação. Agora, no plano dos princípios, eles coexistem. Ocorre que, no caso concreto, eu posso relativizar um princípio em benefício de outro. E nesse contexto, o STF ele fez uma interpretação conforme nos artigos 20 e 21 do Código Civil, informando que não cabe a proibição via legal da biografia alheia não autorizada. Por que o STF entendeu nesse sentido? Ele entendeu que a proibição de biografias não autorizadas seria uma censura, importaria em censura. E a liberdade de expressão, ela no Brasil, ela não pode ser censurada. A liberdade jornalística, artística, enfim, não pode haver então censura. A liberdade de expressão então será exercida independente de autorização ou censura prévia. Se o poder público impedir a publicação de escritos, jornais, informações, ele estaria censurando a liberdade de expressão. E se o poder judiciário impedir, ele estaria fazendo uma censura judicial. Essa censura judicial, nos termos do julgado do Supremo Tribunal Federal, ela não pode ser nem de forma prévia, e o STF entendeu, no informativo, que o recolhimento das obras já publicadas importaria em censura posterior, também vedada pela Constituição Federal.
Então, não adotamos a teoria alemã da liberdade de expressão. A teoria alemã da liberdade de expressão, ela autoriza a censura para proteger os direitos da criança e do adolescente. No Brasil, então, não pode haver censura nem para a tutela dos direitos da criança e do adolescente. Interessante que na Convenção Americana de Direitos Humanos, eles reproduziram uma norma nos termos da teoria alemã. Na teoria alemã, então, é possível haver censura para proteger os direitos da criança e do adolescente. Essa norma consta da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas a Constituição Federal, por ser uma norma mais benéfica, ela prevalece sobre a Convenção nesse aspecto. No Brasil, então, não pode haver censura, então o direito à intimidade, nesse contexto, ele pode ser relativizado e a gente ter a prevalência, nesse contexto, do direito à liberdade de expressão. Vamos, então, à próxima pergunta com o Matheus. Professor, eu gostaria de saber qual foi o impacto da Lei Carolina Dickmann na proteção da privacidade no Brasil. Olha, a privacidade se desdobra em vários direitos. O direito à privacidade, ele se visualiza, por ser um direito decorrente da personalidade, na inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem, dentre outros direitos. Por exemplo, a inviolabilidade das comunicações é um desdobramento do direito à intimidade. Bem, a pergunta do colega foi muito interessante. Por quê? É possível que os direitos fundamentais sejam protegidos não somente pelo direito civil, pelo direito administrativo, mas também na seara penal. O direito penal, ele, por ser a última ratio, por ser o direito mais poderoso, ele não pode ser o primeiro a entrar em cena. Lembrando que última ratio, última razão. O direito penal, então, não pode ser o primeiro a entrar em cena. Então, ele não é a prima ratio, ele é a última razão, por ter a arma mais poderosa do direito. E, em razão disso, ele só entra em cena para proteger os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, aqueles que os outros ramos do direito não conseguiram sozinhos proteger. O direito penal, até breve, ele não se importava com essas questões de publicação via internet, via Facebook, redes sociais. Ocorre que o direito penal, ele verificou que o direito civil, os outros ramos do direito, não estavam conseguindo, sozinhos, proteger a intimidade das pessoas no que tange a essa vertente informação de forma generalizada. Daí a importância do advento da Lei Carolina Dickmann para punir a intromissão nos dispositivos informáticos alheios. Se o indivíduo, então, ele instalar vulnerabilidades, se ele instalar algum dispositivo que capta informação de computador de determinada pessoa, não somente os dados íntimos da sua vida privada, como fotos e tal, mas dados relacionados à conta bancária, enfim, se eles forem capturados, destruídos ou compartilhados via intranet ou internet, o direito penal, então, a partir do advento da Lei Carolina Dickmann, ele entra em cena para punir o agente que violar, que praticar essa conduta delituosa. Agora vamos a mais uma pergunta pela Regiane. Professor, o que é o chamado direito ao esquecimento? Olha, o direito ao esquecimento é um direito não positivado. Professor, o que é um direito positivado? Olha, quando a gente fala em positivação, é a tutela escrita do direito. Essa questão da positivação, ela é recente na nossa história. Na digressão histórica dos direitos fundamentais, naquela evolução histórica em primeira, segunda geração, a positivação, a tutela escrita dos direitos é algo recente. Veio com as revoluções francesa e americana inicialmente. Ou seja, antes daquele momento, não tínhamos essa tutela de forma escrita dos direitos. Os primeiros documentos
que protegeram de forma concreta os direitos fundamentais foram a Constituição dos Estados Unidos, que foi a primeira Constituição política da história, e a Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a declaração da França, né, que veio com o advento da Revolução Francesa. De lá para cá, houve uma febre de positivação, ou seja, direitos passaram a ser protegidos agora legalmente. E dentre vários direitos, nós encontramos o direito ao esquecimento como um direito ainda não positivado, mas pleiteado. É um desdobramento do direito à intimidade. A pessoa que praticou determinados fatos que talvez sejam ofensivos à sua reputação, ela tem direito de que esse fato seja esquecido ao longo da história. O STJ, numa decisão até recente, constante inclusive de informativo, ele entendeu que o indivíduo tem direito ao esquecimento em relação à sua condenação. Qual foi o caso? O indivíduo foi condenado por tráfico de drogas e ele, há 8 anos, havia sido condenado por furto. No tráfico, o juiz, né, e o tribunal, a qual eles entenderam que não caberia a redução de pena para o agente em razão de ele ter sido condenado outrora. Apesar de ter passado aqueles 5 anos da reabilitação, nós podemos verificar aqui que o direito de ter esquecido aquela condenação foi protegido, então, pelo STJ, que determinou a redução de pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, garantindo, então, o direito ao esquecimento. Olha, nesse primeiro bloco, nós tivemos essas perguntas muito interessantes. Vamos para o intervalo e, depois do intervalo, a gente continua. Olá, sou o professor Diogo Lopes, estamos de volta no programa Saber Direito Responde, com o tema Direito Individual à Segurança. Vamos então à primeira pergunta. Professor, em estado de defesa e em estado de sítio, quais direitos relacionados à privacidade podem ser suprimidos ou restringidos? Pergunta muito bacana. Alguns direitos podem ser relativizados durante o estado de sítio e durante o estado de defesa. A possibilidade de relativização dos direitos durante o estado de defesa está prevista no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição Federal. Dentre eles, nós temos a possibilidade de restrição da reunião, inclusive no seio das associações, e das demais inviolabilidades da comunicação telegráfica, correspondência, telefônica. Durante o estado de sítio, nós temos outros direitos que podem ser relativizados, alguns até suspensos. Exemplo de direitos, as mesmas comunicações, o direito à reunião pode ser suspenso. Nós temos também a possibilidade de busca e apreensão sem ordem judicial durante o estado de sítio. Dentre outros direitos que vocês podem visualizar restringidos, então, durante o estado de legalidade extraordinária. Matheus? Professor, quando o sigilo telefônico de um cidadão comum pode ser quebrado e quem pode fazê-lo? O sigilo telefônico de um cidadão comum, ele pode ser quebrado pela autoridade judicial e também pela comissão parlamentar de inquérito. Quando que a gente pode fazer? Numa eventual investigação, já que a comissão parlamentar de inquérito, ela apura fatos determinados que podem incorrer, inclusive, em crimes. Regiane? Professor, aproveitando a pergunta do colega, eu queria saber se existe alguma modalidade de quebra de sigilo que pode ser aplicada de ofício por autoridade administrativa. Olha, a autoridade administrativa que poderia quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico seria a CPI. A CPI que tem poderes próprios das autoridades judiciais, mas poderes o quê? Instrutórios. Nos termos da Lei 105 de 2001, a CPI está autorizada, então, a quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico sem autorização judicial. Então, somente, nesse caso,
o juiz e a CPI poderiam, então, determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico. No caso dos dados bancários, eles podem ser transferidos para o fisco, nos termos da Lei 105 de 2001, conforme orientação do STF, quando houver algum procedimento investigatório, algum procedimento administrativo, é possível a transferência de sigilo. Aí a gente não fala em quebra de sigilo pelas autoridades do fisco. Tamires? Professor, o que é serendipidade de primeiro e de segundo grau? Olha, serendipidade é o encontro fortuito de provas. Nós temos a possibilidade, exemplo, de uma interceptação telefônica, de buscar determinado tipo de prova. Eu determino a quebra do sigilo e a interceptação telefônica de determinada pessoa para buscar provas relacionadas a tráfico de drogas. Durante a interceptação, a gente colhe a prova de um crime que não era objeto da investigação. Se a interceptação é legal, essa prova colhida também é o quê? Legal. O encontro fortuito, serendipidade. O encontro fortuito de provas de outro crime relacionado ao investigado, serendipidade de primeiro grau. Agora, o encontro de provas relacionadas a crimes de terceiras pessoas que não eram objeto da investigação, serendipidade de segundo grau. E o Supremo Tribunal Federal entende que as provas colhidas, essas provas relacionadas a crimes que não eram objeto da investigação, são lícitas se a interceptação for lícita. Matheus? Professor, como têm atuado as cortes internacionais para proteger o direito à privacidade? Olha, nós temos alguns julgados de cortes europeias na proteção de direito à intimidade. Tem um caso na Alemanha em que a atriz ela foi fotografada na rua, na praia, enfim, e ela pleiteou a proteção do seu direito à intimidade e o direito à imagem perante a Corte Suprema da Alemanha. A Corte Suprema da Alemanha, então, negou o pleito dessa atriz, informando que não houve violação de sua honra. A Corte Europeia, ela recorreu, então, na Corte Europeia, a Corte Europeia entendeu que houve violação do direito humano pela Corte Suprema da Alemanha, porque ela não protegeu de forma adequada, entendendo que, mesmo que seja uma pessoa pública, mesmo que ela estivesse no local público, se a sua imagem foi violada, caberia, então, proteção pelo direito interno. Regiane? Como preservar o direito à privacidade com o grande número de informações que as empresas online têm de seus usuários? Olha, as empresas, elas têm um rol de dados extenso de seus clientes, mas elas devem manter sigilo desses dados, elas não podem compartilhar. Então, quando você transfere os seus dados para determinada empresa, esses dados têm que ser mantidos em sigilo. Quando o indivíduo ele abre uma conta bancária, ele confia no gerente, no banco, e os seus dados vão constar daquele banco. O banco, então, não pode transferir para terceiros ou tornar público os seus dados pessoais. Então, o direito protege, sim, tá? Esse sigilo, apesar de ter aí os seus dados com várias empresas. Elas não podem compartilhar com outras pessoas. Mais alguma pergunta, Tamires? Sim, professor. Pode-se realizar a busca e apreensão em domicílio necessário? Olha, domicílio necessário. O que seria o domicílio necessário? Domicílio no direito civil, ele é mais restrito do que o domicílio da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11, trata de um direito mais fluido, mais amplo. Lá, domicílio abrange qualquer compartimento habitado não aberto ao público, destinado à intimidade, vida privada ou profissão. No direito civil, nós temos o domicílio onde a pessoa vive com ânimos definitivo. E nós temos lá o domicílio necessário, que é o domicílio
dos funcionários públicos, do militar, que é onde ele serve, onde ele trabalha, enfim. É possível a busca e apreensão em domicílio residencial protegido pela intimidade? Sim. E no domicílio onde ele trabalha? Muito mais. Professor Renato Brasileiro, ele entende que dentro das repartições públicas não teria essa proteção constitucional do domicílio. Ocorre que o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que o gabinete do delegado é, sim, uma casa e, como tal, deve ser protegida, porque não é aberta ao público e direcionada à profissão. Matheus? Professor, o que seria a cláusula de reserva de jurisdição? Olha, a cláusula da reserva jurisdicional são aqueles assuntos reservados ao juiz. Nós temos assuntos que somente o juiz pode tratar, determinar. Exemplo, prisão. Nós temos a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem judicial, devidamente fundamentada, por crime militar, propriamente militar, ou transgressão disciplinar militar. A prisão, salvo essas hipóteses de crime, transgressão disciplinar ou em flagrante, tem que ter ordem judicial. Alguma outra autoridade pode determinar a prisão? Não. Então, é um assunto reservado à figura do juiz. A interceptação telefônica é outro assunto reservado à figura do juiz. Cláusula da reserva jurisdicional. Sigilo bancário, fiscal e telefônico pode ser quebrado pelo juiz e pela CPI. Então, não está dentro da cláusula da reserva jurisdicional. Então, cláusula da reserva jurisdicional são aqueles assuntos que estão reservados à autoridade judicial, à sua decisão. Rejane? Professor, o que é a chamada eficácia horizontal e vertical do direito à segurança? Olha, quando você fala em proteção dos direitos, você verifica que o principal destinatário dos direitos, quando a gente fala destinatário, é a pessoa que deve proteger aquele direito, é o Estado. O Estado é o principal destinatário dos direitos. E como o Estado, lá na Revolução Francesa, ele tinha aquela soberania, né, aquela superioridade em relação às demais pessoas, que prevalece até hoje. Então, a proteção dos direitos pelo Estado tem uma eficácia o quê? Vertical. Agora, outros particulares também devem respeitar direitos fundamentais. A proteção dos direitos fundamentais pelos particulares é a verificação da eficácia o quê? Horizontal dos direitos. Eu pergunto, o particular deve respeitar a intimidade, vida privada, honra, imagem do outro particular? A resposta é sim. Se a resposta é sim, então os direitos à segurança, além da eficácia vertical, tem eficácia também o quê? Horizontal. Bem, nós temos mais alguma pergunta? Professor, a última pergunta. Quais as hipóteses de busca pessoal? Olha, a busca pessoal é uma intromissão na intimidade da pessoa, já que o policial, ao realizar a busca pessoal, ele entra na seara íntima, ele vai verificar a pessoa, se ela está portando arma, se ela está portando drogas, se tem algum documento relacionado, alguma prova com aquela pessoa. O carro também pode ser buscado, né? Pode ser vistoriado pela autoridade policial que está fazendo a vistoria. E a busca pessoal, diferentemente da busca domiciliar, tem outras hipóteses que não somente o quê? A ordem judicial. A busca pessoal pode ser verificada, por exemplo, por ordem judicial, mas também no caso de fundada suspeita de que o indivíduo ele porte armas, documentos. Também, durante a busca domiciliar, é possível fazer a busca pessoal em todas as pessoas que encontram dentro da residência, dentro do domicílio, e também na hipótese de prisão. O indivíduo foi preso em flagrante. No caso de prisão, é possível também realizar a busca pessoal. Quero agradecer a participação da Tamires, do Matheus, da Rejane e de você que nos acompanha aqui no programa Saber Direito Aula, Saber Direito Responde. Até o nosso próximo encontro e